Bom dia. Que bom, né? Estarmos aqui adorando ao Senhor, buscando mais de Deus, aprendendo mais da sua palavra, né? E nós damos as boas-vindas para vocês que sempre estão aqui. A gente recepciona os visitantes, mas vocês também merecem uma salva de palmas por estarem sempre aqui, né? Os nossos visitantes possam aproveitar também, quem está online, nas unidades prisionais, que Deus abençoe cada vida nessa manhã, que Deus possa falar conosco. Eu tenho só um aviso que nesse sábado, dia 21, né, nesse próximo sábado, às 9 horas, nós teremos uma oração aqui, certo? Pela manhã. Uma oração do poder. Quem gosta de oração? Quem vai estar conosco aqui é o Nartan Zorter, e eu creio que vai ser uma bênção. Contamos com a sua presença. Se você puder, esteja aqui conosco, tá? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Obrigada por cada família aqui representada. Que Tu venhas visitar, meu Deus, cada família. Tu venhas abençoar cada família, Pai. Deus, fala conosco nessa manhã, Pai. Abre os corações, prepara, meu Deus, cada coração. Prepara cada mente, Senhor, para ter o entendimento da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente tem dado uma série que é O que a Bíblia diz. Domingo passado começamos essa série e foi falado sobre o que a Bíblia diz acerca da verdadeira religião. Quem não esteve aqui pode assistir no YouTube, porque essa série é maravilhosa. Primeiro, como cristãos, nós temos este manual, não é verdade? Só podemos dizer que somos cristãos porque nós cremos que Jesus veio ao mundo e Ele trouxe a palavra de Deus. Então, Deus enviou a sua palavra desde o princípio. Então, a gente tem a Bíblia como nosso manual de fé. Apesar de, muitas vezes, no mundo a gente ouve o quê? Que as pessoas muitas vezes não acreditam na Bíblia, muitas vezes não acreditam em Deus, mas o importante é que nós estamos aqui, porque nós cremos na palavra de Deus. Não teria sentido nenhum a gente estar aqui estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, se a gente não crê. Não é verdade? Mas glória a Deus que eu sei que você está aqui, porque você crê na palavra de Deus. Que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para trazer paz, né? Porque são as palavras de Deus para nós. São as palavras de Jesus para a nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual. Então, você crendo ou não, existe um mundo espiritual. A gente muitas vezes a gente não vê, mas o que é que a gente observa? A gente observa que existem coisas más, existe o mal e existe o bem. Isso é bem óbvio, né? A gente vê que existe o mal e que existe o bem. E nós vamos estudar agora, na Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre esse mundo espiritual. Me permita fazer algumas perguntas. Qual a sua visão sobre o mundo espiritual? Qual é a sua visão sobre o mundo espiritual? O que você conhece ou já ouviu falar sobre anjos e demônios? Você acredita que o céu e o inferno existem? E o diabo é real? Será que os conceitos que você tem sobre esses assuntos partem de uma crendice popular ou têm fundamentação bíblica? Então, o que é que a gente quer fazer nessa manhã? Quer fazer que você veja biblicamente sobre
o mundo espiritual. O que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual? Uma certeza podemos ter: o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. E se nós não tivermos consciência disso, poderemos nos encontrar lutando nossas guerras da forma errada. Até porque a falta de conhecimento sobre o assunto pode levar muitos a mexer com o que não deveria, ou até levar as pessoas à prisão do medo do que é espiritual. Muitos ficam presos na bolha da superstição, com receio do mal olhado, ou do que é oculto, buscando em rituais místicos a solução para problemas espirituais, que ao invés de trazer soluções, promovem uma prisão ainda maior. Vamos ver em Efésios 6 o que a Bíblia diz. Efésios 6, 11 a 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o quê? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o quê? Poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões aonde? Celestiais. Então aqui a gente vê biblicamente, ele está falando aqui sobre o mundo espiritual. Quais são as lutas que você tem lutado com as próprias mãos? Mas que a Bíblia diz que você deve usar outras armas. Precisamos conversar mais sobre isso, pois, como falamos, o mundo espiritual é real. E a Bíblia nos fala claramente sobre isso. Vamos ver aqui o ponto 1. O que a Bíblia diz sobre o mundo, que o mundo espiritual é real. A Bíblia diz que o mundo espiritual é real. Em várias citações da Bíblia, vemos menções sobre o mundo espiritual, principalmente nos evangelhos, onde está escrito que Jesus libertou muitas pessoas que se encontravam endemoniadas. Então, assim, quando você lê o Novo Testamento, você lê sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra, você vai ver que ele libertou muitas pessoas que eram possessas de demônios. Então, o que é que acontecia? O demônio se apossava daquela pessoa. Vamos ver Lucas 4, 33 a 36. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta?" Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Então há poder. Jesus, o nome de Jesus tem poder. Os demônios existem, embora eu aceite ou não, eles existem e são anjos que foram criados por Deus, mas que se rebelaram e passaram a trabalhar em prol da degradação humana. Então o diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir aquilo que Deus criou, né? Desde o Jardim do Éden, Satanás vem tentando acabar com a humanidade e continua seu trabalho. Lá em João a gente vê, né? Que o diabo veio o quê? Roubar, matar e destruir. Então, até hoje a gente pode perceber isso. Por isso, não podemos agir como se ele não existisse. Você não pode agir como se o diabo não existisse. Lógico que o principal objetivo aqui não é fazer apologia ao diabo e demais demônios, mas mostrar que a Bíblia diz que ele é real e, principalmente, falar o que o texto que acabamos de ler diz. Ou seja, até aos espíritos imundos, Jesus dá ordens
com autoridade e poder, e eles saem. Não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus diante de qualquer investida do diabo. Como falamos antes, existem várias referências bíblicas que nos mostram sobre a veracidade do mundo espiritual. Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, que é o anjo que a Bíblia fala que é o guerreiro, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Que é isso? Daniel tinha feito uma oração, tinha feito o pedido, e os demônios estavam lutando para que ele não recebesse a resposta. Mas aí veio Miguel, que era o guerreiro, né? Um dos guerreiros, e batalhou, e aí veio a resposta, né? Essa batalha espiritual acontece de modo invisível. A gente não consegue ver, mas no reino celestial existem os demônios e existem os anjos. Não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Então, esses anjos, eles ficam em batalha espiritual, no reino espiritual. Certo? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles estão para nos servir. Diga aleluia. Aleluia, nós temos anjos ao nosso serviço, né? E estão sempre à disposição de Deus para o nosso cuidado. A palavra anjo significa mensageiro. Por isso, em alguns momentos, são usados para enviar mensagens de Deus para seus filhos. Se você pensar assim, você lembrar que o anjo foi anunciar para Maria que ela ficaria grávida. Se lembram? Então, assim, os anjos, eles nos servem, né? Eles trazem mensagens. Já a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Então, Satanás, ele é nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Ele foi criado por Deus como um anjo, mas o orgulho o levou a se rebelar contra Deus. Quem quiser ver essa história é em Ezequiel 28, 14 a 17. E então Lúcifer, que era um anjo de luz, passou a ser um demônio numa rebelião que houve no céu, fazendo com que uma terça parte dos anjos caíssem com ele. E como nós vimos no texto acima de Daniel, assim como houve uma batalha para impedir que o anjo chegasse até Daniel com a resposta, esses seres estão em batalha por nossa causa no mundo espiritual, onde não conseguimos perceber com os olhos naturais. Vamos ver aqui Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O fato da gente não perceber não significa que não existe essa batalha. A gente não vê, mas é real. Como diz meu marido, pastor Costa Neto, tem mais anjos pela nossa vida do que demônios contra a nossa vida. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos 2/3 dos anjos ao nosso favor, né?
E lá no Salmo 34, 7, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o que? Os livra. Deus, nosso Deus é poderoso. Nada acontece na sua vida se não for da permissão de Deus. Por quê? Porque nós temos anjos a nosso favor, mais do que demônios ao nosso redor. Amém? O segundo ponto que a gente quer falar, a Bíblia diz como devemos nos posicionar. Por que a gente está mostrando aqui claramente? Existem demônios, existem anjos, porque nós precisamos tomar uma posição certa sobre essa batalha. Amém? Então, estejam alertas e precisamos estar alertas e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele fica esperando o quê? Uma brecha. Porque o diabo, ele só age na nossa vida se eu permitir. Entenderam? Então, se eu permitir, ele vem, ele age. Mas mesmo assim, nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Isso é só se eu der brecha. Eu gosto de dizer assim, nós estamos aqui, debaixo da bênção de Deus. Nós estamos aqui debaixo da proteção de Deus. Mas o que é que acontece? Deus, ele sempre quer me proteger. Mas o que é que eu faço? Eu saio daqui. Quando eu saio dessa posição, o que é que acontece? Eu viro uma presa fácil para o diabo. Então, muitas vezes o diabo tem nos atingido porque nós damos lugar. Verdade? Então, precisamos estar vigilantes e alertas. A outra coisa, se afastem do mal. Isso, gente, a Bíblia que fala. A Bíblia diz, se afaste do mal. É a mesma coisa eu pegar e sei que eu caio aqui, Estou bem na beira. Mas eu quero estar na beira. Aí o que é que acontece? Eu acabo caindo. Por quê? Porque eu estou perto de cair. Então, a Bíblia diz assim, se afaste do mal. Existe a ação do diabo em veículos grandes, como a mídia, conteúdo no entretenimento, como filmes, séries, novelas. Não queremos aqui que você seja alienado no nível de não poder mais consumir conteúdo dessa categoria, mas que permaneça alerta quanto ao tipo de material que você tem consumido. Eu queria dar um alerta aqui. Eu posso falar? Eu queria dar um alerta aqui. A gente, aquilo que eu falei, A gente muitas vezes não está fugindo, não está se afastando. Por quê? Porque o diabo, ele é sutil. Eu preciso estar alerta e vigilante. O que é que acontece muitas vezes? Tem filmes, tem coisas na internet que eu preciso fugir. Eu tenho que estar assistindo aquilo? Não. Por quê? Porque eu, como uma pessoa normal, como uma pessoa natural, eu preciso alimentar o meu espírito. E o que é que acontece muitas vezes? A gente está assistindo filmes. Gente, hoje tem filme que é o diabo fazendo o trabalho dele na sua casa. Abre a televisão, aí está ali coisas horríveis, que é claramente que hoje tem até um filme que é Lúcifer, Hein? Então, assim, a pessoa sabe, meu Deus, não, mas eu quero ver. Aí, você bota a televisão aqui, senta e deixa o diabo entrar na sua casa. Vocês já pensaram nisso?
Estão tão calados. Vocês já pensaram nisso? Eu estou aqui, o quê? Dando legalidade para o diabo entrar na minha casa. Ele está na minha sala. Mas às vezes a gente não se alerta disso. E aí, qualquer filme a gente assiste. Qualquer filme. Mesmo que quando você vê uma coisa que você sente que é demoníaco, mas você quer ver o final. Aí o diabo gosta. Eu posso falar mais? Às vezes, aqui tem pais, onde estão os pais, estão com medo de levantar a mão, né? Às vezes, os pais deixam os filhos assistirem qualquer coisa. Aí depois, desculpe a expressão, depois o menino vira o cão, ou a menina, né? Vira a cã, sei lá. Aí os pais dizem assim, não sei o que está acontecendo com esse menino. Sabe o que é? Você deixa ele assistir qualquer coisa, é filme de violência. Aí a criança fica violenta. Gente, o que a criança assiste, ó, entra. Até aqueles desenhos animados, a gente tem que ter cuidado, que é um brigando com o outro, matando o outro, não sei o quê. Aquela coisa, e a criança fica violenta, e você depois acha, não sabe o que está acontecendo com esse menino. Aí, quando é para trazer para a igreja, não traz. Será que eu estou falando a verdade? Não, porque o menino não se aquieta. Não, porque não é isso. Traga seu filho à casa do Senhor. Ele aqui, você pode até pensar que ele não está entendendo a palavra de Deus, mas ele está se alimentando no espírito dele, da palavra de Deus. Vai para lá, é uma bênção no VK, porque lá eles vão falar na linguagem dele. Mas não quer ir para lá, traz para cá. Fica bem ali atrás para não atrapalhar os outros, mas fica com o menino dentro da igreja. Amém? Se eu tivesse meus filhos hoje, se meus filhos fossem pequenos hoje, você pode até me achar radical, mas eu não daria celular para o meu filho, não. Eita Deus! Por quê? Você tem condições de vigiar o dia todo esse celular desse menino? Então, se não tem, não dá. Os meninos vão ficar com raiva de mim, mas... Porque, gente, eu já vi mães chegando para mim e as conversas de menino, de criança de 10 anos, 10 anos, uma dizendo para a outra, eu perdi a minha virgindade com fulano, e a outra eu perdi com não sei quem, e tu vai perder com quem? Olha as conversas do WhatsApp. Aí os pais não sabem ensinar seus filhos sobre o que é sexo, sobre o sexo segundo a Bíblia, que será o nosso tema na próximo domingo. E aí, o que é que acontece? Os de fora ensinam errado. Aí diz, não, mas meu filho é porque é desse... Não, é porque você não ensina o certo e ele aprende lá fora o errado. Vamos estar alertas e vigilantes. Se afastem do mal. Vamos correr léguas do mal. Aí depois a gente está sofrendo, aí pergunta para Deus por que está sofrendo. Não é verdade? Infelizmente, é essa a realidade. Olha aqui, 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma do mal. Gente, o que é que a Bíblia diz? É bem claro, não é? A Bíblia diz que a gente precisa se afastar. Outra coisa, guardem seus pensamentos. Como é que eu guardo meu pensamento? Gente, tudo que a gente vê, entra. Entra ou não? Então, eu preciso guardar o meu pensamento. Às vezes, tem pessoas que elas são, desculpa a expressão, sexualmente incontroláveis. Tem alguma coisa alimentando essa mente. Ninguém vai ser dessa maneira se não tiver o quê? Alimentando a mente. Gente, isso é lógico.
Isso é lógico. Tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, entra na minha alma, na minha mente. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz. Efésios 5, 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de o quê? Imoralidade sexual. Como também nenhuma espécie de quê? Impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para quem? Você é santo? Então, vamos escutar o que a Bíblia diz, né? Vamos aprender o que a Bíblia diz, amém? Quantas pessoas chegam no fundo do poço, mas nem sequer lembram como tudo começou? Não é verdade? Às vezes você se vê cheio de prisões e você não sabe aonde começou. Por quê? Porque vai aos pouquinhos, até o diabo te enlaçar, né? A Bíblia diz que o diabo, ele é enganador e é o pai da mentira. Se você nunca viu esse versículo, leia João 8, 44. Decore aí, João 8, 44. Porque muitas vezes a gente deixa o diabo usar a gente. Começa com a mentirinha besta. Não, isso aqui tem nada demais. Vamos lá. A pessoa liga, aí, fulano, quero falar com fulano. Aí olha, não estou aqui, não estou. Aí era bom a pessoa dizer assim, ele disse que não está aqui, né? Então, às vezes, você acha uma mentira besta. Custa você falar a verdade. Pequenas coisas, gente. Olha, ele está aqui, mas ele não pode atender agora. Gente, é verdade. Então, a gente, às vezes, para se livrar, a gente inventa uma mentira. E aí, quem é o pai da mentira? Exatamente. E aí você está dando lugar ao diabo. Ele é que é o pai da mentira. O que é que acontece também? Se nós estivermos vigilantes e taparmos os nossos ouvidos para qualquer outro tipo de coisa e deixar que somente Deus fale conosco, a gente tem que aprender a ter sintonia com essa palavra. Sintonia com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. A gente precisa ouvir o Espírito Santo. Mas o que é que acontece muitas vezes? Sem perceber, a gente abre brechas. E muitas vezes, no final das contas, a gente tenta culpar Deus por muita coisa que acontece na nossa vida. Só que fui eu que abri a brecha. Fui eu que permiti. Então, sempre a gente quer ter um culpado que não seja a gente. Infelizmente. Toda vida a gente joga para os outros, ou para o diabo mesmo, ou para Deus, mas eu não quero ter a culpa. Somente Jesus, Ele é poderoso. Somente Jesus, Ele é o caminho, né? Vamos ver aqui João 14, 6, o que é que Jesus diz. Eu sou o quê? Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, a única maneira de eu me comunicar com Deus é através de Jesus. A única maneira de eu ficar alerta, de eu guardar os meus pensamentos, é sendo fiel a Deus, é conhecendo a palavra de Deus. Esse é o caminho verdadeiro, né, para a nossa vida. Não são as estrelas, os gurus ou os signos, e nem mesmo a busca pelos espíritos dos mortos que poderão trazer alguma luz para a sua vida ou aproximar você de Deus. Qualquer caminho alternativo para a sua espiritualidade que não seja Jesus,
pode abrir brecha para o diabo atue sobre a sua vida. Infelizmente, essa é a verdade. O diabo é astuto. Se não vigiarmos, ele pode nos enganar e nos levar por caminhos que, aos poucos, vão trazendo destruição. Então, vamos ficar alerta, gente. Vamos ficar alerta. 2 Coríntios 11, 3 e 4. O receio e quer evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. O que é isso? Eu vou aceitando, eu vou achando que não tem nada demais, a besteira, isso é besteira, isso é besteira. E quando eu vejo, a minha mente está corrompida. E se desvia de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Eu creio que ninguém aqui vai deixar que o diabo venha corromper a sua mente. Em nome de Jesus, que você se encha da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja verdade na tua mente. A Bíblia diz que nossa postura deve ser de vigilância e alerta. Mas também nossa postura precisa ser de resistência. Eu amo esse versículo porque, assim, para mim, ele é o segredo de você viver a tua vida em vitória. Tiago 4, 7. O que é que diz Tiago 4, 7? Vamos ler juntos? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que é que acontece? Ele fugirá de vós. Vocês viram a ordem? Perceberam a ordem desse versículo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Me submeter a Deus. Gente, é simples, mas nem todo mundo quer fazer isso. Para eu resistir o diabo, eu tenho que estar em submissão a Deus. E muitas vezes a gente quer resistir o diabo sem estar submisso a Deus. Aí tem medo do diabo. É ou não é? Então, aprenda, se submeta a Deus. Eu me submeto a Deus como? Em obediência à palavra de Deus. Só em obediência à palavra de Deus que eu resisto o diabo. E o mais importante, ele foge. Ele foge porque há poder nessa palavra, gente. Se eu vivo essa palavra, se eu pratico essa palavra, ele foge. Por quê? Porque eu estou andando de acordo com o que Deus quer que eu ande. Vai ser mais difícil eu dar brecha. Não é verdade? Então, diante de tantas tentativas do diabo de distorcer a palavra de Deus, ao longo da história, para confundir as pessoas e afastá-las de Jesus, vemos hoje uma verdadeira guerra de ideias. É ou não é? Muitas pessoas não creem na Bíblia, muitas pessoas estão perseguindo a palavra de Deus. Então, que visa diminuir o valor do que a palavra de Deus tem. E certamente essa guerra também está acontecendo no mundo espiritual. Porque o diabo é o príncipe deste mundo, a palavra de Deus diz. E influencia pensadores, veículos influentes para promover declínio moral da humanidade. Por isso, essa série vem como objetivo de trazer o que a Bíblia diz. A gente tem que se apegar com o que a Bíblia diz, hoje mais do que nunca. Sobre esses temas, né? Zelar pela palavra de Deus é uma forma de se submeter a Deus e resistir ao diabo. Outra coisa, a Bíblia diz, terceiro ponto, a Bíblia diz como devemos guerrear. Você quer aprender como guerrear? Vala, ninguém quer.
Você quer aprender como guerrear? Amém, glória a Deus. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Gente, a gente não luta um com o outro. Por quê? Porque tudo é no reino espiritual. Ao contrário, são poderosas em Deus para o quê? Destruir fortalezas. O diabo não quer que você entenda isso. Por quê? Porque ele prefere te desgastar, gastar o teu emocional, para você lutar contra pessoas. Mas, quando a gente se ajoelha e coloca aquela pessoa diante de Deus, não tem demônio que resista. Por isso que ele não quer que você ame as pessoas do jeito que elas são. Ele não quer que você esteja em paz com as pessoas e você continua lutando humanamente. E se acaba teu emocional, acaba tua saúde. Por quê? Porque a gente precisa ter essa visão espiritual, gente. A gente precisa ter essa visão espiritual. O Espírito Santo está conosco. Jesus é por nós. E o que é que Ele quer? Que eu ame as pessoas do jeito que elas são. Que eu não lute contra as pessoas, que eu lute contra demônios para que Deus haja na vida daquela pessoa. A gente tem que amar e querer que Deus haja na vida daquelas pessoas. Ninguém é tão difícil para Deus não, gente. Você vê Paulo ele matava os cristãos. E o que foi que aconteceu? Deus se revelou a Paulo e ele foi outra pessoa. Imagine quem você está lutando. Deus é poderoso. Então, não lute contra pessoas humanas. Lute no reino espiritual. Vamos ver aqui Efésios 6, 13 a 18. Por isso, vistam toda o quê? A armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Ele diz aqui, por alguns santos, por todos os santos. Então, somente com a armadura de Deus poderemos resistir firmes e inabaláveis nessa guerra. Aí eu queria que você pensasse assim, começasse a refletir. Quais lutas você tem enfrentado com armas humanas? Gente, isso é um alerta para a gente. Quais lutas você tem enfrentado com armas humanas, mas que, na verdade, precisam ser travadas nos joelhos? Da mesma forma, assim como existem doenças que têm origem fisiológica, algumas são espirituais e precisam ser combatidas com armas espirituais. Vamos ver aqui Lucas 13, 11 a 13. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma
podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, olha como Jesus é lindo. Mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Tem certas doenças que são espirituais. E a gente precisa entender. Muitas doenças podem ser curadas com medicamentos, outros tratamentos humanos. E glória a Deus pela ciência e por cada profissional de saúde que atua nisso. Mas algumas precisam ser tratadas no mundo espiritual. Algumas pessoas se encontram aprisionadas na alma. Presas em doenças físicas e mentais que precisam de uma libertação. Ou seja, tem doenças que elas vão corroendo a tua alma. Por quê? Porque são coisas que aconteceram e você deixa que aquilo lhe mate, né? Aquilo, você se apossa daquilo e a tua alma não aguenta. E vai para o corpo. Então você começa a sentir coisas devido à sua alma não estar bem. E a Bíblia diz que Jesus ele nos deu autoridade sobre os demônios e as enfermidades dessa guerra. Então nós temos a autoridade. Jesus ele te deu autoridade para orar por alguém e ele ser curado. Jesus te deu autoridade. Então vamos nos apossar dessa autoridade. Mateus 10, 1. Olha aqui, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade para expulsar o quê? Espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, o que é que acontece? Não sou eu, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Gente, o diabo olha para você, mas quando ele olha para você, ele vê o quê? Sabe o quê? O sangue de Jesus sobre a tua vida. É o sangue de Jesus que nos justificou. E ele está na nossa vida. Nós temos essa marca linda que é do sangue de Jesus. A outra coisa, a Bíblia, quarto ponto, a Bíblia diz que somos protegidos. Então, sabemos que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Que existe uma batalha sendo travada pela nossa vida nas regiões celestiais. Mas eu não devo ter medo. Porque da mesma forma que o diabo está em derredor procurando a quem possa devorar, nós somos protegidos por Deus. Veja agora o que a Bíblia diz sobre a proteção que nós temos no mundo espiritual. Somos protegidos pelos anjos. A gente viu isso aqui, né? Tem mais anjos a nosso favor do que demônio, né? Vamos ver Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é o quê? Sentinela ao redor daqueles que o... E faz o quê? Os livra. Hebreus 1, 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para quê? Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem anjos a seu favor, dê glória a Deus. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Aleluia. Somos protegidos pelo sangue de Jesus. Somos protegidos pela nossa fé. Que a nossa fé seja inabalável. Vamos ver Efésios 6,16. Além disso, usem o quê? O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
ou seja, aniquilar todas as setas inflamadas do maligno. É a nossa fé. Quando você crê em Deus, você sabe o Deus que você tem. Você sabe quem é o Deus que você tem. Você não teme outras coisas. Aleluia! Somos protegidos pela palavra de Deus. Usem, Efésios 6:17. Usem o quê? O capacete da salvação, ou seja, a proteção na nossa mente, né? Nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, que é o capacete da salvação. E o que? A espada do Espírito. O que é a espada? É a palavra de Deus. Somos protegidos pelo nome de Jesus. Gente, que coisa linda. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não tenha medo de usar o nome de Jesus. Não tenha medo de Satanás. Há poder no nome de Jesus. O nosso Deus é maior. Jesus, ele morreu naquela cruz para destruir as obras do diabo. E quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe o Espírito Santo e há poder no nome de Jesus. Não tenha medo de demônio. Quando às vezes as pessoas dizem, fulano está endemoniado, vem aqui, pastor. Vá você. Você tem o Espírito Santo e é o nome de Jesus que vai agir naquele lugar. Não é você. Nós somos imperfeitos. Mas é o nome de Jesus que tem poder. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus.